Olá, pessoal. Eu sou Nicolas Vital e esse é o Saúde Animal em Foco, programa produzido pelo Sindan com o objetivo de mostrar a importância do cuidado com os animais em um contexto de saúde única. E hoje nós vamos conversar com a médica veterinária Nelva Grando, profissional com vasta experiência na área de avicultura e qualidade da produção industrial de aves. Na pauta, a importância das boas práticas de produção, os métodos de prevenção de doenças nas granjas, os riscos de doenças como a salmonela para os consumidores e o que os produtores e a indústria fazem para evitar esses problemas. Doutora Nelva, muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Nicolas. É um prazer estar aqui participando dessa conversa. Prazer é todo nosso. Doutora, começando aqui essa conversa do começo, né? O Brasil é uma potência na criação de aves, né? Estima-se aí mais de 2 bilhões de aves aí no Brasil. Como garantir a sanidade de toda a carne produzida no país? Bom, o Brasil tem políticas público-privadas há muito tempo. Tá? Então, isso faz com que a gente consiga atender os requisitos aí de saúde animal e saúde do consumidor muito bem. Né? Por isso que o Brasil exporta para mais de 150 países, né? E também não só exporta, eu costumo dizer que o maior consumidor que nós temos é o brasileiro, né? Porque 69% da carne produzida fica no Brasil. E não existe uma diferença entre o que se exporta e o que se vende, se comercializa no mercado interno. Então, essas políticas que sempre foram muito fortemente trabalhadas entre o setor produtivo com o governo brasileiro, fez com que a gente atingisse esse nível, né, que é referência mundial. Todo mundo procura a carne brasileira, e é porque ela tem qualidade. Essa é uma das grandes características. Nós sabemos produzir e produzir bem, não só em termos de volume, de questões zootécnicas, mas também quando a gente fala de questões de saúde animal e saúde do consumidor. Então, isso faz com que a gente seja a referência, né, mundial. E essas políticas, elas partem por várias medidas, né? Boas práticas de produção, que é o que a gente comumente fala de biosseguridade nas granjas, né? Ter que tomar banho, trocar de roupa, trocar calçado, respeitar a área circunvizinha, separar de outros animais, fazer controle de pragas. Então, o produtor brasileiro, o sistema produtivo brasileiro, ele tem isso como uma cartilha, é a rotina durante a produção de aves, né? Que é a base para todo o sistema produtivo. E isso faz com que a gente tenha esses resultados fantásticos. Perfeito. E, doutora, a senhora citou aí a questão da sanidade, né? Que é super importante aí. Quais são as principais doenças que afetam as aves no Brasil hoje? Bom, nós temos as doenças, né, que afetam as aves, que são só das aves, que passam aí por algumas doenças, como a doença de Gumboro, a doença de bronquite infecciosa das aves, coccidiose, que são doenças especificamente das aves, né? Elas não têm nenhum problema para o consumidor. Então, são doenças que existem, desafios que existem mundialmente, e que o setor de produção aprendeu a fazer o seu controle através da utilização de vacinas, principalmente, né? E medidas de biosseguridade. Então, essas são as que mais comumente a gente ouve falar e que tem desafio nas diferentes regiões do Brasil. Existe a salmonela, que é o grande desafio e a grande preocupação, muitas vezes, quando a gente fala de saúde do consumidor. Porque a maioria das salmonelas são aproximadamente
2.600 espécies de salmonela, a grande maioria delas não causa mal nenhum às aves. Mas pode sim, se eu não tiver um processo de higiene de produção bom, causar problema para o consumidor. E por quê? Pelo manuseio, muitas vezes errado, da carne numa cozinha. Por quê? A salmonela, se ela estiver presente na carne, ela é destruída nas temperaturas de cozimento. Então, o que a gente precisa, muitas vezes, é claro, o setor trabalha para manter níveis muito próximos de zero. O zero absoluto é impossível, porque a salmonela ela está distribuída em todas as espécies, ela convive conosco. Mas um mau manejo da carne, manuseio da carne na hora de preparar numa cozinha, pode levar a um problema de toxinfecção alimentar, que causa diarreias, vômitos, né, nas pessoas que consomem. Então, o que o setor trabalha? Tem práticas de produção muito rigorosas para que a gente entregue um produto com o menor índice possível de salmonela. Por quê? Para justamente evitar que essas falhas de manuseio possam colocar em risco o consumidor. Então, se eu cozinho a carne, eu destruo a salmonela, ela não vai causar nenhum problema. Agora, se eu manuseio uma carne com salmonela e tem um outro alimento que eu manuseio em conjunto que eu não vou cozinhar, eu posso estar fazendo uma contaminação cruzada. E hoje, infelizmente, as pessoas relacionam a salmonela muito ainda à carne de aves. E a gente tem aí várias pesquisas que demonstram em alface, manjericão, temperinhos, que a gente às vezes utiliza de forma in natura, a presença de salmonela também. Então, assim, apesar de ela ser uma bactéria que está amplamente ligada à avicultura, ela não é só da avicultura. Mas o setor produtivo, sim, ele não mede esforços para reduzir essa contaminação. Desde o processo de criação, desde das avós, que é onde inicia praticamente a cadeia aqui no Brasil, até o frango de corte, que vai lá para o abatedouro e depois dentro do abatedouro, tem todas as medidas para mitigar esse risco e reduzir a presença de salmonela. Perfeito. E, doutora, a senhora citou a questão da prevenção das doenças, né? Através de vacinas, de medicamentos. Mas como que é feito para você medicar e milhões de aves? É feito um a um? Como é que você faz esse tratamento de forma eficaz? Na avicultura, a gente, normalmente, as medicações, quando são necessárias, elas são através de uma medicação massiva, ela não é de indivíduo, não é um frango por frango, sabe? Então, a gente utiliza muito a medicação via água de bebida, quando precisa, ou via ração, prescrito por um médico veterinário, né? Como um humano hoje, a necessidade da prescrição, né, de uma receita de um médico veterinário para ser utilizado um antibiótico, isso é regulamentado por lei, como na medicina humana. Até pouco tempo atrás, a gente comprava antibiótico livre nas farmácias, né, e se automedicava. A avicultura já tem esse histórico, antes disso, de que somente um médico veterinário pode prescrever um antibiótico, o uso de um antibiótico. Então, isso nos dá a segurança de que a gente não vai ter resíduo, não vai ter risco, né, para consumidor, e tem todo um critério. E cada vez mais isso tem tomado importância, que muitas das empresas estão hoje trabalhando com programas de um uso racional de antibióticos, né? Um uso racional e prudente de antibióticos. Por quê?
Um dos grandes avanços aí na longevidade da medicina humana foi o descobrimento dos antibióticos, das vacinas e da implementação de práticas de higiene, né? Então, com o passar do tempo, isso também na avicultura aconteceu. Então, assim, o que a gente precisa? Pensar que a gente vai deixar de utilizar um antibiótico? Não, é como humano, mas vai fazer um uso racional e prudente, na dosagem recomendada, pelo tempo necessário, somente quando houver a necessidade. A gente tem que pensar no bem-estar das aves. Eu não posso deixar uma ave doente sem utilizar um antibiótico. Então, isso é todo o caminho, todo o trabalho que as empresas têm feito para que esse uso de antibióticos seja cada vez mais racional e prudente, coisa que já se fazia, porém, hoje, muito mais, buscando alternativas mais naturais, vacinas, reduzindo, trabalhando muito forte a biosseguridade, que é as práticas de higiene que a gente tem na cadeia de produção. Então, um dos principais trabalhos que eu tenho, que eu faço, e que me dá prazer em trabalhar, as pessoas que me conhecem sabem disso, é trabalhar com biosseguridade. Porque quando a gente trabalha com biosseguridade, a gente trabalha prevenindo. Se eu estou prevenindo, eu não preciso utilizar um antibiótico. E prevenção, o que é? Para o coronavírus, não é usar a máscara e lavar a mão, passar álcool gel? Isso praticamente é a rotina numa granja de produção. Toda vez que eu tenho contato com as aves, eu tenho que lavar a mão, eu tenho que lavar o calçado, eu tenho que usar uma roupa específica, dependendo o nível hierárquico, né? Ou se é uma matriz que põe os ovos, né? Que nasce os pintinhos, eu tenho que tomar banho para entrar, trocar de roupa, trocar de calçado. Então, tudo isso são medidas de prevenção. Quando eu tenho essas medidas de prevenção, é mais difícil da ave adoecer, né? E, consequentemente, menor utilização de antibióticos se faz necessário. Doutora, ainda nessa questão dos antibióticos, existe também alguns relatos dessa questão das superbactérias, né, que estão surgindo, que poderiam ser causadas, inclusive, pelos medicamentos utilizados nos animais, enfim, impactariam na saúde humana. Isso faz sentido ou é muito difícil de acontecer? Olha, isso é uma questão muito controversa, né, Nico? Porque se a gente pensar, eu não lembro exatamente o ano em que as pessoas foram proibidas de comprar antibióticos livremente nas farmácias, né? Se até pouco tempo atrás a gente tinha essa disponibilidade e automedicação, isso sim pode ter contribuído muito para a formação das superbactérias. A avicultura, às vezes, ou mesmo a produção de animais, né, não só a avicultura, ela leva essa responsabilidade, ou, às vezes, trabalhos indicam que existe essa possibilidade, e que, claro, não dá para a gente se eximir totalmente da culpa, mas também a gente não pode jogar toda a responsabilidade para esse setor produtivo. Então, a gente tem alguns antibióticos que foram amplamente utilizados na medicina humana, que nunca se utilizou em animais, e as bactérias são resistentes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, é uma responsabilidade que a gente tem, né, em reduzir esse uso para que a gente não crie mais superbactérias e não aumente mais essas possibilidades. Como eu acho que essa questão de você ter uma receita médica para comprar um antibiótico já está fazendo uma grande diferença. E uma coisa que a gente não pode esquecer,
durante todos esses anos, a gente não teve o descobrimento de uma nova molécula de antibiótico. Então, a gente trabalha com moléculas já bastante antigas. E, com certeza, sempre vai ter aquela bactéria que, de uma forma ou outra, ela vai encontrar uma maneira de sobreviver. Então, por isso também, a gente tem que fazer o uso consciente e racional desses antibióticos. Perfeito. E, doutora, entrando um pouco nos mitos também, né, da criação de aves e tal, eu acredito que o mito mais difundido por aí é o tal do hormônio do frango. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Faz algum sentido? Da onde que surgiu essa história? A senhora faz alguma ideia? Temos alguns relatos de antigamente que supostamente se poderia utilizar hormônios na criação de aves. No Brasil, eu trabalho na avicultura, Nicolas, há 35, quase 36 anos. Nunca vi em nenhum setor fazer uso de hormônios em aves. Porém, em 2004, devido a toda essa discussão e todas essas polêmicas, o governo brasileiro criou uma normativa realmente proibindo. Não quer dizer que antes se utilizasse, mas a gente não existia uma normativa, então isso foi oficializado. E, através disso, o governo tem o que se chama de Programa de Controle de Resíduos e Contaminantes. Ele colhe nos abatedouros pedaços de aves, né? De músculo, de fígado, e manda fazer a investigação. E todo ano ele analisa mais de 4.000 amostras. E dentro desses resíduos estão os resíduos que poderiam ser hormônios. Nunca tivemos nenhuma presença. Isso assegura e certifica de que não se faz a utilização. Até porque nós falamos antes, né? 2 bilhões de frangos. Se imagina, o hormônio, ele é uma proteína. Se a ave ingerir, ela vai degradar, não vai fazer efeito nenhum, certo? No organismo. Aí ela precisa ser injetada. Primeiro, teremos que injetar um a um. Outro ponto importante, um hormônio, ele tem o que se chama de período de latência. Demora de 60 a 90 dias para começar a fazer efeito. E a gente abate um frango quando a gente leva muito tempo, com 50 dias. A gente abate com 30, 42, 48. Então, não teria tempo suficiente para o hormônio desempenhar o seu papel. Então, não tem, isso não, na avicultura realmente é um mito, né? Não tem essa utilização e está assegurado, inclusive, pelas políticas governamentais aí de pesquisa e programas de controle. Doutora, eu acredito que esse mito tenha ganhado força com esse desenvolvimento das aves, né, nas últimas décadas. Antigamente você tinha uma ave menor ali que demorava mais, e aí, devido ao melhoramento, né, elas foram, enfim, crescendo, ficando maiores e se desenvolvendo mais rápido. Conta para a gente um pouquinho desse processo de melhoramento do plantel. Sem dúvida, né, Nicolas? Eu digo o seguinte: se a gente desse para o ser humano uma ração balanceada e equilibrada como as aves têm, nós seríamos super-humanos, né? Porque do primeiro dia que o pintinho é alojado, ele recebe um alimento completamente balanceado, com tudo aquilo que ele precisa para se desenvolver. Então, isso, nesse setor de produção intensiva, né, que é as agroindústrias, isso é extremamente rigoroso. Então, a gente tem
5, 6 tipos diferentes de ração para cada fase da ave. Do pintinho até os 7 dias, dos 7 aos 14, ou até os 21, dos 21 aos 30, dos 30 a coisa, e mais a ração de retirada, que a gente chama, que é a ração final. Então, assim, essa é um dos principais motivos. Outro é o melhoramento genético. Então, as empresas que produzem a genética de aves, eles foram trabalhando ano após ano para que buscar um frango que tivesse um maior desenvolvimento, né? Que fosse um desenvolvimento mais rápido. Então, quando você alia a genética, né, o melhoramento genético, com um alimento balanceado, atendendo todas as exigências que as aves têm para cada fase, a gente tem esse frango que a gente abate. E outro ponto muito importante também é as condições de instalações, né? A gente melhorou muito a condição de ambiência das aves. Então, nós temos, assim, às vezes, aviários hoje em dia, que é melhor a gente ficar dentro do aviário do que ficar do lado de fora, porque ele tem uma temperatura, umidade controlada. É um ambiente de alto nível. Então, quando você alia manejo, genética e alimentação, faz com que a gente tenha esse desempenho mais rápido do frango. E para as pessoas que não conhecem muito bem isso, qual era o tamanho médio de um frango abatido, sei lá, 20 anos atrás, e qual é o tamanho médio abatido hoje, com quanto tempo? Olha, vamos ver se a minha memória não falha, né, Nicolas? Porque às vezes a gente esquece algumas coisas. Mas sim, para produzir um frango de 3 quilos, que hoje a gente leva em 38, 40, até 42 dias, depende muito se é macho, fêmea, e o tipo de ração que se utiliza, nós levamos 80 dias há uns 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás. Então, assim, o ganho que a gente teve foi muito grande, né? Produzir com... Se a gente pensar que dentro da avicultura, um dos custos mais altos que a gente tem é a instalação, né? Aquele bem imobilizado, né? Que é o aviário. Com esse desempenho, a gente ganhou 30, 40 dias em algumas situações. E, doutora, outra questão também que sempre vem à tona é a questão do bem-estar, né? Dos animais, enfim, as pessoas veem aquelas granjas lotadas de aves ali. Aquilo, de fato, é ruim para os animais? Me fala um pouquinho sobre isso. A tendência é ter esses animais livres, né? Como muitas empresas vêm adotando. Fala um pouquinho sobre a questão do bem-estar. Bom, essa densidade, esse número de aves que são colocadas dentro de um aviário, eles atendem às exigências de bem-estar animal. Cada animal tem o seu espaço dentro desse aviário calculado para atender esse requisito de bem-estar animal. Então, ele consegue se movimentar, ele consegue ter acesso à comida, à água, né? Dentro desse ambiente, ele está dentro do que se recomenda para bem-estar animal, sem contar que ele tem uma temperatura ambiental extremamente adequada, que está sempre dentro da zona de conforto dele. Quando a gente fala de uma criação mais livre, que as aves têm acesso externo, a gente aumenta, é claro que a gente tem que entender que existem essas políticas, esse viés do frango mais solto, mas também a gente tem, dos dois sistemas, a gente tem vantagens e desvantagens. Quanto mais solto o frango, mais risco de doenças eu tenho, mais risco de exposição a doenças a gente tem, certo? Então, isso é um risco. A outra questão é o seguinte: nós temos aí hoje,
consumo per capita de carne no Brasil, de carne de aves, tá? Se eu não me engano, perto de 45 quilos por pessoa, algo assim, 41 a 45 quilos por pessoa. A gente não consegue produzir para atender toda a demanda de proteína que se tem no mundo nesses sistemas livres. Então, o sistema intensivo, ele soluciona e busca essas duas questões, ele alia essas duas questões. Produzir com os requisitos de bem-estar animal, volumes de proteína para alimentar o mundo. Muito interessante. E, doutora, já caminhando para a nossa reta final aqui, a senhora está falando aí em produção em massa para alimentar as pessoas, o consumo aqui no Brasil é alto, né, per capita, e a carne de aves geralmente era uma carne barata, né? E hoje não está mais tão barato assim. Por que os preços vêm subindo tanto nos últimos meses, especialmente, né, desde o começo da pandemia? A carne de aves, ela sempre foi uma proteína barata, ela é uma proteína saudável, né, que todo mundo faz uso, né, para dietas, hospitais e tudo mais, de fácil acesso. Porém, com a pandemia, a gente teve um aumento de custo de produção muito grande, porque todas as exigências que a gente, não são exigências, vamos dizer assim, todas as medidas que tiveram que ser adotadas para continuar abatendo, continuar fornecendo essa proteína para a população, fizeram um aumento nos custos. Esses dias eu estava numa empresa que eu vi 12 ônibus parados na frente que transporta funcionários, aonde 6 eram necessários somente antes da pandemia. Por quê? Pelo espaçamento. Pelo espaçamento dos funcionários dentro dos abatedouros, também teve diminuições de abate. E tudo isso faz com que você tenha um aumento de produção, de custo de produção. Além da pandemia, nós tivemos um aumento expressivo dos grãos, né, do custo dos grãos. O milho compõe 70% da ração que a ave consome. E nos últimos 12 meses ele teve um aumento de 100%. A soja compõe outros 20%. E também teve próximo dos 100% de aumento. Então, isso fez com que o custo de produção das empresas aumentou em mais de 50%, Nicolas, nesses últimos 12 meses. E as empresas elas vão segurando, mas chega um momento que tem que repassar esse custo para a gôndola, para o produto final, porque senão não sobrevive. E, infelizmente, é isso que aconteceu nesse período. E as expectativas, assim, o milho continua alto, a soja continua alto. Então, as expectativas sejam que esse custo possa ainda aumentar mais, porque não teve todo o repasse para o produto, e a gente não tem, assim, não vislumbra muita expectativa aí agora, a curto prazo, de que essa situação melhore ou mude, né? E sem contar que a gente ainda está, apesar das pessoas estarem vacinadas, de todo esse, ainda as empresas têm as medidas da pandemia implantadas, né, do coronavírus, e que os custos ainda eles estão mais altos. Então, assim, esse é o grande impacto nessa mudança do custo da carne de frango. Importante essa explicação para o pessoal entender, né, todo o contexto que envolve esse aumento de preços. A gente já fez um programa anterior falando também da carne bovina, por que aumentou, né? São outros motivos, mas no fim das contas é todo um contexto macroeconômico que impacta. Doutora, essa conversa aqui está muito boa, a gente tinha muita coisa para falar ainda, mas o nosso tempo, infelizmente, já está
chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui, a participação, as informações preciosas. Aí foi um prazer conversar com você hoje. Igualmente, Nicolas. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição quando precisarem. É Tá isso bom? aí. Um abraço. Voltaremos a falar em breve. Muito bem, pessoal. Essa edição do Saúde Animal em Foco vai ficando por aqui. Se quiser assistir outras edições do programa ou acessar mais conteúdo sobre o tema, acesse o nosso site sindan.org.br. Obrigado a todos e até a próxima.